Glória a Deus, louvado, adorado, exaltado seja o santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não somente cura, sara, liberta, transforma, regenera, como ela também prospera. Ela prospera você financeiramente, ela prospera a minha vida financeiramente, ela prospera as nossas vidas financeiramente. E eu provo aonde isso? Na Bíblia. Na Escritura Sagrada, né? Quem é contra a prosperidade financeira é contra a Bíblia Sagrada, é contra a palavra de Deus, é contra Deus, porque a prosperidade também, ela está incluída na Bíblia. Amém? O que Deus fala sobre a prosperidade? Vamos ler aqui o livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu, é Deus falando, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Planos de dar a vocês esperança e um futuro, prosperidade. Para você ter um futuro, você precisa ter prosperidade, precisa ter dinheiro, correto? Todos nós, né, para ter um bom futuro, né, nós precisamos de prosperidade financeira para ter uma casa, para manter uma casa, ter um carro, ter uma moto, né? Possuir coisas que são necessárias para suprirem as suas necessidades. Muitas coisas são necessárias para suprir a sua necessidade. E a prosperidade está na Bíblia, né? Deus quer prosperar você, meu irmão. Deus quer prosperar você, minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós acabamos de ler aqui, livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Quem fala aqui, quem está falando aqui é Jeová, é o Deus vivo, é o próprio Deus falando, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então Deus quer dar a mim, a você, a todos nós, uma esperança e um futuro, né? Fazer prosperar, né? E ter um bom futuro. E Deus, ele abre as portas para nos abençoar. Quando nós oramos para Deus abrir as portas, Deus, ele abre as portas para nos abençoar de uma forma muito rica, de uma forma muito poderosa, de uma forma muito grandiosa, no nome do Senhor Jesus Cristo, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar
e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro, né? Deus quer nos dar esperança, prosperidade e um futuro. Para isso nós precisamos nos converter, né? Essas bênçãos, elas vão vir, mas nós precisamos nos converter ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abandonar o mundo e se converter ao Senhor Jeová, abandonar o mundo e se converter ao Senhor Jesus Cristo, abandonar o mundo e se converter ao Espírito Santo de Deus. Amém? Para que Deus venha preparar, para Deus venha te dar esperança, venha te dar prosperidade e para que Deus venha preparar o seu futuro. Amém? Glória a Deus. Então essa palavra, né, está para o cristão, para a cristã, para o servo de Deus, para a serva de Deus, né? Para aqueles que estão convertidos, aqueles que estão numa igreja, né, convertidos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado, adorado, exaltado seja o santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração, porque Deus é maravilhoso, está falando muito conosco nessa tarde. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e o futuro. Então você quer ser abençoado, meu irmão, dessa forma? Você quer ser abençoada, minha irmã, dessa forma? Vem para a igreja. Vem para a igreja. Vem para a igreja buscar ao Senhor. Vai para a igreja, aceita Cristo, aceita o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, se batiza, entra na comunhão, começa a tomar a Santa Ceia, né? Que Deus vai abençoar a sua vida, a sua família, poderosamente, grandiosamente, ricamente, no nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui eu tenho muitos aqui versículos bíblicos sobre prosperidade financeira para compartilhar com você, meu irmão, para compartilhar com você, minha irmã. Né? O primeiro foi Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar danos. Espera aí, né? Deus tem planos para nós de fazer nós prosperar, né? De fazê-los prosperar e não de causar dano, né? Então, Deus, ele não causa dano, né? Não causa dano nenhum. Deus não vai te causar dano, meu irmão. Deus não vai te causar dano, minha irmã. Por quê? Porque sou eu que conheço. É Deus falando aqui nesse versículo bíblico. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Amém? Glória a Deus. Olha só aqui no versículo Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19. Livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los,
a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho. Isso é um presente de Deus. Olha só, livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19. Livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém, o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho. Isso é um presente de Deus, né? Então Deus quer nos abençoar, né? Quer nos dar esperança, Deus quer nos dar um futuro, né? Deus quer nos dar prosperidade. E Deus vai abrir as portas da prosperidade financeira em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus vai abrir as portas da prosperidade financeira. E Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Sabe quando é que Deus nos abençoa financeiramente? Não é só trabalhando, não é só no trabalho. Nós temos nosso trabalho, né? Eu, por exemplo, tenho uma banca, trabalho com vendas. Mas Deus usa também pessoas para me abençoar financeiramente, né? E Deus conhece a necessidade de cada um. Essa semana aconteceu, já contei hoje, na programação de hoje, já aconteceu comigo. Essa semana, eu sonhei de noite com um moreno, um cadeirante, que eu me encontrava com ele no centro de Sapucaia, que eu dava um abraço nele, que, né, fazia carinho na sua cabeça ali, né? Dizia que Jesus amava ele, que Deus não tinha abandonado ele, que Deus não se esquecia dele, né? E abençoei ele com uma oferta, né? Foi só eu falar, né, que eu abençoei ele com uma oferta, já começou a gente me pedir dinheiro aqui, né? Quando a gente abençoa alguém, o pessoal acha que a gente tá rico, né, irmãos? Não é assim, né? Por isso que às vezes a gente tem que cuidar, né? Às vezes tem que cuidar muito que a gente fala no rádio, né? Porque a gente ajudou uma pessoa, né? As pessoas acham que a gente tem dinheiro. Não, a gente também é abençoado, é daquilo que nos abençoaram que a gente abençoa, né? Então eu sonhei com ele, e no dia seguinte nós fomos trabalhar, eu arrumando a banca. A missionária Vanessa falou para mim, olha para frente. Eu olhei para frente, né? Tá ali o cadeirante dos teus sonhos. E eu olhei para ele assim e disse, é ele mesmo, eu vou lá, né? Daí fui lá, né? Falei para ele que eu não conhecia ele, que eu nunca tinha visto ele, mas eu vi ele nos meus sonhos nessa noite passada. Eu falei, eu te vi no meu sonho nessa noite passada. E Deus me mandava eu te dar um abraço, né? E te abençoar. E aquele homem estava muito necessitado de ajuda financeira. Eu vi que ele estava precisando comprar os seus remédios, comprar os seus medicamentos, porque depois que ele saiu dali, ele entrou numa farmácia, né? Provavelmente comprar medicamento, né? Eu imagino que ele tenha ido comprar medicamento na farmácia. Ele estava precisando, então Deus conhecia a necessidade dele. Então Deus mostra para você, né? Às vezes a gente vê no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, o TikTok, né, no privado de conversa, às vezes perfil fake, né, pessoas tentando enganar, pessoas tentando dar, né, o golpe, né, mas nós já estamos atentos aí, né, que vem muito golpista, né, vem muitas pessoas ruins, né,
pessoas má intencionadas, né? Às vezes pessoas até que estão usando droga, né? Às vezes a pessoa está usando droga, né? E quer usar os servos de Deus, né? Quer fumar crack, quer cheirar cocaína em cima de um homem de Deus, em cima de uma mulher de Deus, em cima da obra de Deus. Isso não rola, né? A gente identifica, a gente vai pesquisar, a gente vai estudar, a gente vai procurar saber, né? Porque isso é errado, irmão. Respeite a obra de Deus, né? Respeite a obra de Deus, respeite os servos do Senhor, né? Não queira dar golpe, enganar, né? Tirar o dinheiro que pode ser abençoado, um dinheiro, né? Um alimento, até mesmo uma cesta básica, que pode abençoar uma família que verdadeiramente esteja precisando, mas que não esteja fazendo uso de drogas, que não esteja fazendo uso de álcool, né? Porque tem que estar certo, né? Tem que estar certo aí, porque a gente não pode compactuar com essas coisas erradas. Nós não podemos compactuar, né, com aquilo que é errado, aquilo que está errado. Amém? Tem um versículo que fala, né? Não dê aos cães aquilo que é santo, né? Não podemos jogar pérola aos porcos, né? Você não pode jogar pérola aos porcos. A mesma coisa tem gente, né? Às vezes a pessoa quer que a gente vai evangelizar, né? Esses dias foi um irmão querer me dar uma lição de moral, né? Tem uns aí, né? Que às vezes vão na banca, querem dar lição de moral, né? Largar piadinha, né? Porque eu tô sentado ali, tô vendendo, né? Aí diz, mas hoje em dia que os caras têm título de evangelista, mas não evangelizam, não entregam um panfleto, não fazem nada, né? Teve uns que falaram até pra mim, né? Quando é que eu vou sair do rádio? Quando é que eu vou sair da igreja? E vou evangelizar na rua. Eu tenho a banquinha ali, ó. Quando tenho oportunidade de falar de Deus, de falar na palavra de Deus, eu falo, né? Mas os irmãos têm que parar com essa coisa de estar criticando, né? Que nem tem gente que critica a igreja, né? Porque critica a igreja, critica a obra de Deus, porque pede dízimo e oferta. Irmãos, eu posso ler aqui 500 versículos bíblicos que fala que nós devemos ajudar a obra de Deus com oferta e com dízimo. Eu posso ler aqui 500 versículos, meu irmão. É bíblico, Deus mandou. Foi Deus que mandou dar dízimo, dar oferta para sustentar a obra dele. E nós temos que perder esse costume de ficar criticando, julgando. Tem umas pessoas surtadas, né? Eu sempre digo, nunca vão ser abençoados. Porque se você quer ser abençoado, você tem que abençoar também. Não é só querer para você, pegar todo, né, o dinheirinho para você, pegar toda a comidinha para você e não querer compartilhar, não querer dividir. Dividir com o teu próximo, dividir com quem está precisando, né? E o ser humano, ele é apegado no dinheiro. O ser humano, ele é um pouco ganancioso, apegado a Deus. Que nem Deus falou pra mim, né? O cadeirante lá, esse moreno, ele tava com uma plaquinha, né? Tinha uma plaquinha, né? E nessa plaquinha estava escrito, me ajude com R$1. Na plaquinha estava escrito, me ajude com R$1, né? E Deus falou pra mim, Deus falou no meu ouvido aqui, ó. Deus falou aqui comigo. Nada de dar R$1. Claro, não vou falar o valor que eu dei, mas foi muito mais que R$1. Eu abençoei aquele cadeirante. E muito querido ele, muito simpático ele,
Depois que eu abençoei ele ficou rindo e sorrindo para todo mundo, o dia todo. Ficou feliz da vida. Parecia que ele tinha ganhado na Mega Sena, né? O que Deus falou com ele, o que Deus abençoou ele. Ele viu, né? Ah, o Senhor. De repente ele até orou, né? De repente ele até orou. De repente eu ter ido lá abençoar ele foi uma resposta da sua oração, né? De eu ter ido lá abençoar ele foi uma resposta, né, da oração dele. E com certeza ele orou e Deus abençoou. É que nem eu, às vezes sempre oro, né? Eu oro muito, né? Sempre peço ao Senhor Jeová, sempre peço ao Senhor Jesus Cristo, sempre peço ao Espírito Santo de Deus, né? Pai, nos abençoa, Senhor, nossa obra. Levanta pessoas para serem apoiadoras, nos ofertar valores, que a gente possa fazer uma programação linda, que a gente tenha condições, né, de trazer mais pessoas aqui, né? Hoje não foi, né, maravilhoso, não foi abençoado, né? Esteve aqui a Gabriela Aguiar de Portão, esteve aqui, né? E a gente abençoou ali, paguemos ali, né? Foi meio, eu digo, o custo do Uber, né? A gente simulou no aplicativo, né? O custo do Uber, né? Ali deu o que? R$50 para vir, R$50 para voltar, né? Então a gente já teve essa despesa na obra de Deus de R$100, né? Mas a gente faz com carinho, com amor, né? Porque é Deus. É uma jovem que está começando o ministério agora. E tenho certeza que Deus vai usar muitas e muitas igrejas, muitas rádios, né? Vai usar muitos ministérios, né? Para abençoar essa jovem Gabriela Aguiar. E o ministério dela vai se destacar e ela vai crescer, ela vai para frente, né? E vai ser bênção de Deus. Bênção de Deus. Amém? Glória a Deus. Então nós continuamos na palavra de Deus, né? Então o primeiro versículo foi Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, né? Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Então Deus não quer causar dano em ninguém, né? Se alguém falar para ti que Deus quer causar dano, Deus não quer causar dano em ninguém. Deus quer abençoar, quer dar esperança, quer dar prosperidade, né? Quer dar futuro, né? Quer dar um futuro bom. Deus, ele quer o melhor para nós. Deus, ele quer o melhor para você, meu irmão. Deus quer o melhor para você, minha irmã. Deus quer o melhor para todos nós. Deus quer abençoar todos nós no nome do Senhor Jesus Cristo, né? E Eclesiastes capítulo 5, versículo 19, e quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, ser feliz em seu trabalho. Isso é um presente de Deus, né? Deus, ele te prospera através do teu trabalho, né? Que nem eu sempre peço, Deus, prospera a minha banca, prospera a venda dos panos de prato, prospera a venda das rapadura, prospera a venda dos pão caseiro, prospera a banca, que Deus tem abençoado, né? Quero agradecer aqui, né, a todos, né, até inclusive a irmã Gessi, o irmão Luiz Carlos, o irmão André, né, que Deus abençoe, tem ido lá nos visitar na banca, e todos os demais que têm ido lá, que a gente não lembra o nome, né, mas eu sei que tem muito irmão aqui ouvindo, tem muita irmã aqui ouvindo, que eles vão lá visitar nós no centro, e amanhã eu vou estar lá, né, a partir ali da 1h30, né, até às 6 da tarde, vou estar ali no centro de Sapucaia do Sul, no calçadão, né, vou estar ali, vai ali nos abençoar, meu irmão. Meu irmão, vai ali abençoar nós. Minha irmã, vai ali abençoar nós, em nome
do Senhor Jesus Cristo. A partir da 1h30 nós já estamos por ali, né? Fica ali bem no calçadão, no centro de Sapucaia, bem em frente a Lojas Claro do Calçadão, né? Em frente ali a Radan Esportes, bem de frente também com a Radan Esportes. Vai ali abençoar nós, vai ali, compra uma rapadura, compra um pano de prato, compra um pão caseiro, né? Vai ali, compra algo para abençoar a obra de Deus. Quando você está gastando na banquinha ali, você está investindo na obra de Deus. Tudo que você gastar na banquinha, você vai estar, né, investindo na obra de Deus. Então Deus nos deu o trabalho e Deus vai nos prosperar nesse trabalho em nome do Senhor Jesus Cristo. Sempre vou de Uber, volto de Uber, passo no trabalho carregando as coisas, né? Carregando mochila, cadeira, carregando pão, né? Mas a gente vai, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, vai lá, meu irmão. Vai lá, minha irmã. Abençoa nós. Vai lá para abençoar nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nessa sexta-feira aí, a partir da 1h30, nós já estaremos por ali. Ore por nós também. Ora, lembra da oração, lembra do irmão Marionei, lembra da irmã Vanessa, né? Lembra também meus filhos, né? Lucas, Nicolas, Elisama Vitória, Ana Rebeca, né? Ora por eles em nome do Senhor Jesus Cristo. Ora por mim, ora pela Vanessa, ora pelo ministério, ora pelo programa Vencendo a Graça. Ora por essa programação, ora por esse programa de rádio que tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, né? Olha que a Bíblia fala também no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 31 ao versículo 33. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 31 ao versículo 33. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 31 ao versículo 33. Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês, né? Ou seja, as bênçãos vêm depois, né? Primeiro, o que você precisa fazer? Primeiro, eu tenho que me converter ao Senhor Jeová, eu tenho que me converter ao Senhor Jesus Cristo, eu tenho que me converter ao Espírito Santo de Deus, né? Pai, Filho, Espírito Santo, né? Tenho que me batizar, tenho que entrar para a comunhão, né? Tenho que passar aí nos cultos, orar, ouvir a palavra, adorar a Deus, né? Glorificar, prestar o culto ao Senhor, né? Começar uma vida com o Senhor Jeová, começar uma vida com o Senhor Jesus Cristo, começar uma vida com o Espírito Santo de Deus, para que você venha passar depois a receber as suas bênçãos, né? Aí tu vai estar conectado em tudo isso, né? Aí, o que vai acontecer, né? E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês, né? Para que as bênçãos sejam acrescentadas na vida de vocês, vocês têm que estar conectados com Deus, né? Tem que estar conectado com o Pai, tem que estar conectado com o Filho, tem que estar conectado com o Espírito Santo de Deus, para serem abençoados. Então, a palavra de Deus fala no livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 31 ao versículo 33, portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão
acrescentadas a vocês. Livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 31 ao versículo 33. Então você precisa se conectar, né? Se conectar ao Senhor Jeová, se conectar ao Senhor Jesus Cristo, se conectar ao Espírito Santo de Deus, né? Passar a servir a Deus, né? Passar a estar na igreja, né? Se conectar em tudo, né? Fazer a coisa certinho, fazer tudo certinho. Amém? Fazer tudo certinho para Deus abençoar. Amém? Glória a Deus, louvado, adorado, exaltado seja o santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo, né? A palavra de Deus, ela também fala no livro de Filipenses, no capítulo 9, versículo 19. Livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Fala assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, né? Quais são as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, né? Jesus, né? Tem um versículo que fala, né? Jesus, né? Jesus se fez pobre, né? Ele se fez pobre para nos tornar ricos, né? E tem gente que não conhece essa prosperidade vinda de Cristo. Essa prosperidade, ela vinda por parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E todos nós sabemos que existe o Pai, existe o Filho e existe o Espírito Santo de Deus, né? Então, o Senhor Deus, o Senhor Jeová é o Senhor Jeová, o Senhor Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus é o Espírito Santo de Deus, né? Então, a palavra, ela fala em 2 Coríntios. 2 Coríntios, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Apareceu aqui um negócio na tela, né? Porque eu uso a Bíblia digital, a Bíblia online. Glória a Deus, louvado, adorado, exaltado seja o santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Saiu. Glória a Deus, então é livro de Coríntios, capítulo 8, né? Versículo 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. Você conhecia esse versículo bíblico, meu irmão? Você conhecia esse versículo bíblico, minha irmã? Tá aí, abre a Bíblia aí, confere aí na tua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Confere aí na tua Bíblia. Abre aí a Bíblia para conferir, ver se está certinho. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Olha só, presta atenção. Preste atenção. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. Então Jesus, ele se fez pobre, né? Para tornar você rico. Mas espera aí, rico como, né? Uma vida financeira estabilizada, não rico. Não vou ficar rico, vou ficar milionário. Não, né? Uma prosperidade vai suprir todas as suas necessidades. Uma vida financeira estabilizada, né? Não ricos que você vai ficar milionário, mas rico porque você vai ter as coisas. Rico porque não vai
faltar nada para você, meu irmão. Rico porque não vai faltar nada para você, minha irmã. Então, não conheci esse versículo, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. Imagina, Jesus se fez pobre, um carpinteiro, trabalhava com seu pai, talvez morava numa casa humilde, né? Porque até os 30 anos, né? Até os 30 anos, o Senhor Jesus Cristo, ele morou com seus pais, ele trabalhou com seus pais, seu ministério começou aos 30 anos e durou apenas 3 anos, né? O ministério foi dos 30 anos, né? Dos 30 anos aos 3 anos, né? Foi o seu ministério. Por quê? Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis, né? A pobreza de Cristo, ela, né, vai te prosperar. Então, significa o quê? Significa, se você se converter a Cristo, se você se converter verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo, né? Essa promessa, ela automaticamente, ela vai se cumprir na sua vida, minha irmã. Essa promessa automaticamente vai se cumprir na sua vida, meu irmão. Amém? Glória a Deus, aleluia, louvado, adorado, exaltado seja o santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E vamos continuar, vamos ler mais um versículo aqui, né? Que nós estamos meditando nessa tarde, né? Deus, ele está falando ao meu coração, ao seu coração, nessa tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Né? Josué, livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, versículo 9. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, versículo 9. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Olha só, preste atenção. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar, né? Olha só, né? Interessante que fala, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, né? A lei, né, é a palavra de Deus também, né? Tem pessoas que dizem que é só a graça, que agora nós estamos na graça, que nós não estamos mais na lei e que nós devemos ministrar somente a palavra, os versículos bíblicos que estão no Novo Testamento. Não, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Aí só então, fala só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido,
né? Você vai prosperar e ser bem-sucedido, mas você não pode parar de pregar a lei. Você não pode parar de pregar o Antigo Testamento, para que a palavra de Deus ela venha se cumprir na sua vida, meu irmão, para que a palavra de Deus venha se cumprir na sua vida, minha irmã. Amém? Glória a Deus, louvado, adorado, exaltado seja o santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo, né? A palavra de prosperidade, né? Ela inclui para a pessoa prosperar, né? Para o determinado irmão prosperar, para a determinada irmã prosperar, ela tem que dar o seu dízimo, ela tem que dar a sua oferta. Porque como é que Deus vai te abençoar? Como é que Deus vai te prosperar? Se você não é fiel a Deus. Se você, meu irmão, não é fiel a Deus. Se você, minha irmã, não é fiel a Deus. Como que Deus vai te prosperar? Como que Deus vai te abençoar? Está no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que fala: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las, né? Deus, ele vai te dar muito. Deus, ele vai te dar muito. Deus vai te dar bastante, né? Você não vai ter nem o que fazer, né? Com tudo o que Deus vai te dar. Meu Deus, o que eu faço com isso? Meu Deus, o que eu faço com aquilo? O Senhor me deu demais. O Senhor me abençoou demais. Sim, eu te dei demais, te abençoei demais porque tu é fiel. Porque você é fiel. Porque você é fiel, minha irmã, né? Então a palavra de Deus fala: nós vamos ser abençoados, nós vamos prosperar. E eu posso ler aqui para você, porque tem uns que, às vezes eu creio que por Deus não pode ser que são usados, né? Que atacam a prosperidade. Eu posso ler 500 versículos bíblicos, eu posso procurar, eu posso achar, encontrar 500 versículos bíblicos que falam sobre prosperidade. A Bíblia é rica em versículos que falam sobre a prosperidade. Nós temos que pregar o quê? Nós temos que pregar aquilo que está na Bíblia. Nós temos que falar daquilo que está escrito na Bíblia. Nós temos que ensinar a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus que nós temos que ministrar. É a palavra de Deus que nós temos que passar. E nós precisamos seguir a palavra de Deus de acordo com Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor, prova o Senhor. Diz o Senhor dos Exércitos, aqui é o Todo-Poderoso falando. É Jeová, o Deus vivo, o Deus de Elias, o Deus do profeta Elias que provou. Ele provou Jeová, em nome de Jeová, né, contra os profetas de Baal. Eu quero uma hora preparar uma mensagem sobre isso, e foi no nome de Jeová que o fogo desceu do céu e consumiu todo aquele holocausto, né? E depois ali aqueles profetas de Baal foram todos mortos, né? É no nome de Jeová, o Senhor dos Exércitos. Ele vai abrir as comportas dos céus. Ele vai derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardar, né? Às vezes a gente acaba tendo que doar. Às vezes a gente ganha tanta coisa, né? Tanta coisa que a gente ganha, tanta coisa que a gente é abençoado, né? Que a gente tem que doar para os irmãos, tem que doar para as irmãs, né? Tem que doar, porque é muita coisa. Amém?
glória a Deus, louvado, adorado, exaltado será no nome de Jesus. E como eu disse, Deus prospera nós no nosso trabalho, né? Deus te prospera no teu trabalho, no teu emprego, né? Que nem lá Deus tem abençoado a nossa banquinha de pão caseiro, pano de prato, rapadura. Deus tem abençoado, tem enviado os irmãos lá, tem enviado as irmãs lá para nos abençoar, né? Eles têm ido lá, né? Mas a gente também segue a Bíblia, né? Nós não queremos só receber, porque tem uns que só querem receber, mas não querem dar, né? Ser abençoado é bom, mas na hora de abençoar você fecha o teu coração, né? Você endurece o teu coração. Aí Deus te deu, né, um trabalho, ou às vezes Deus abriu uma porta de trabalho, às vezes Deus deu uma aposentadoria, Deus deu um benefício, mas a mãozinha tá fechada, não quer abençoar. Recebeu, Deus deu as bênçãos, mas não é fiel com Deus, não é fiel a Deus, né? E Deus não tem compromisso com o infiel. Deus não tem compromisso com aqueles que são infiéis a Ele, porque Deus quer fidelidade. Deus quer fidelidade à sua obra. Deus quer fidelidade à sua palavra, em tudo aquilo que você aprendeu, em tudo aquilo que você conheceu das Escrituras Sagradas. Deus quer que você pratique, né? Porque nós não podemos querer só status, né? Ah, vou lá, vou pregar bonito, vou fazer uma pregação bonita, vou falar bonito, vou cantar uns louvores bonitos, vou fazer umas orações bonitas. E deu. Não. Deus quer que você seja isso aqui que você faz. Eu sempre digo, né? Hoje em dia se tornou muito fácil pregar. Fazer uma pregação, levar uma mensagem, fazer uma oração, cantar uns louvores, né? Se tornou fácil, né? Mas será que você é isso aí? Mas você é isso? Que nem tem muitos que eu conheço lá fora que não são isso aqui. Tem muitos que eu vejo fazendo a obra de Deus, mas eu conheço eles lá fora. E eu sei que eles não são aquilo ali, né? Como eu já vi muitos, né? Mas nem vou julgar, vou só orar por eles, né? Vou só orar por eles, né? Que Deus venha dar vitória, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Jesus Cristo é maravilhoso, irmãos, né? Jesus Cristo é maravilhoso. Eu gosto muito, eu mencionei ainda na transmissão anterior, João 10:10, né? João 10:10 que fala: o ladrão veio apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, em abundância, né? Mas para isso, nós temos que fazer a nossa parte também. Não é Deus fazer a parte dele, Deus vai fazer a parte dele, aí chega na hora de nós fazer a nossa parte, a gente não faz nada. E aí, como é que você quer que aconteça um milagre, uma bênção, uma prosperidade, se você, meu irmão, se você, minha irmã, você não consegue fazer a sua parte com Deus? Você não consegue ser fiel a Deus. Como que você vai ser abençoado se você não pratica a palavra? Se você não vive a palavra? Se você não obedece a palavra? Né? É muito fácil vir num rádio, é muito fácil numa igreja cantar um louvor, fazer uma oração, levar uma mensagem com palavras bonitas, agradáveis aos ouvidos, né? Mas não ser aquilo ali, né? Porque tem muitos aqui que já são uma mecânica, né? Tem isso mecanizado. Mas não é aquilo ali. E nós temos que ser isso aqui, né? Nós não podemos ser nenhum tipo de mecânica, né? Eu sei pregar.
Eu sei louvar, eu sei orar, eu sei fazer a obra de Deus. Eu vou lá, vou fazer, deu, tchau. Né? Agora eu vou viver minha vida. Quando for a hora, o momento, eu vou lá e faço de novo. E vou viver a minha vida e fazer o que eu quero. Fazer lá coisa errada. Não. Não é por aí. Nós temos que ser isso aqui. Nós temos que ser isso aqui. Você, meu irmão, tem que ser isso aqui. Você, minha irmã, tem que ser isso aqui. Aonde? Na sua casa. Dentro da sua casa. Com a sua esposa. Com seus filhos. Com os seus netos. No seu trabalho, na faculdade, na escola. Nas ruas. Você tem que ser isso aqui. Amém? Glória a Deus. Quero deixar essa palavra para todos vocês. Amém? Seja fiel a Deus, meu irmão. Seja fiel a Deus, minha irmã. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Olha só a palavra aqui, ó, só para confirmar essa mensagem. Livro de Salmos, capítulo 128, versículo 1, versículo 2. Livro de Salmos, capítulo 128, versículo 1, versículo 2. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos, né? Olha, como é feliz quem teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Então Deus te abençoa com emprego, com prosperidade no emprego, com prosperidade com benefício, com aposentadoria, né? Deus te abençoa. Mas cumpra a palavra, né? Siga a palavra ali certinho, para que essas coisas elas venham acontecer na sua vida, meu irmão, acontecer na sua vida, minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar a Deus. Pai amado, Pai querido, nos colocamos, Senhor, na Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa a cada irmão, abençoa cada irmã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, repreende o mal, repreende as enfermidades, as doenças. Repreenda, Senhor, toda angústia, depressão, tristeza, alegre os corações. Abençoa cada um de nós com a prosperidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra as portas, não nos deixe faltar nada. Supra, Senhor, todas as nossas necessidades, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Agradeço a todos, né? Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado, minha irmã, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua companhia, pela sua audiência. Se Deus permitir, estaremos de volta na quinta-feira que vem, às 14h, com mais um programa Vencendo na Graça. Forte abraço, tenham todos uma boa noite, né? Tenham todos já um bom final de semana. Fica aí o meu abraço, o meu carinho. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Fui. Disseram que você não existia. Impossível nisso acreditar. Por tudo que vejo, por tudo que sinto, você está em todo lugar. Disseram que você mora tão longe, que só o céu é o seu lugar. Mas vejo na terra as águas jorrando, fazendo os rios correrem pro mar. Ouço a voz, não temas, amigo, estou contigo até o fim. E quando
que mudou de lugar. Antes era o céu, hoje o seu lar é o meu coração, que mudou de lugar. Antes era o céu, hoje o seu lar é o meu coração. Disseram que você não existia. Impossível nisso acreditar. Por tudo que vejo, por tudo que sinto, você está em todo lugar. Por sua voz não temas, amigo, estou contigo até o fim. E quando tudo terminar, quero você todo pra mim. Abra um caminho no meu coração, vejo a face de Deus. Nem o sol tem essa luz. Vejo a face de Jesus. Abra um caminho no meu coração, vejo a face de Deus. Nem o sol tem essa luz. Vejo a face de Jesus, que mudou de lugar. Antes era o céu, hoje o seu lar é o meu coração, que mudou de lugar. Antes era o céu, hoje o seu lar é o meu coração. Você não existia. Impossível nisso acreditar. Por tudo que vejo, por tudo que sinto, você está em todo lugar. Disseram que você mora tão longe, que só o céu é o seu lugar.